A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, querida igreja do Senhor, meus amigos, povo de Deus, com muita satisfação eu quero novamente trazer ao seu coração, à sua mente, uma palavra de meditação. E sinceramente, queridos, eu gostaria de trazer uma palavra que não fosse exortativa, que não fosse assim uma palavra pesada, uma palavra de encorajamento, sim, mas hoje eu peço que você me suporte um pouco mais, porque eu tenho uma palavra muito forte que o Espírito Santo propôs em meu coração trazer para nós hoje. É com base nas palavras do apóstolo Paulo falando à igreja, aos Coríntios, alertando sobre o jugo desigual entre os salvos e os não salvos, a igreja e o mundo. Eu continuo batendo nesta tecla e sei que isto me custa caro, mas eu não tenho como fazer diferente. Eu sou um servo, eu sou um ministro de Deus por Cristo Jesus. E eu estava hoje lembrando-me que este vídeo que eu estou gravando agora é o número 202. Desde que começou a pandemia, eu já gravei 201 vídeos nesse estilo que está aí no YouTube. E hoje é o número 202. Já pensei em parar, mas eu não consigo parar. Já pensei muito procurar mudar o meu estilo. Eu falo meu estilo é o estilo exortativo. Mas o Espírito Santo me diz, não, eu te chamei para isso. Oh, aleluia. E eu quero te convidar para pensar comigo nisso. Diante do quadro religioso evangélico que estamos vivendo na atualidade dos nossos dias, é preciso que alguém faça isto, lembre isto à igreja. E vocês sabem que eu faço isto não só aqui através do YouTube, eu faço isto perante a congregação que Deus me confiou. Eu vou ler a palavra que diz, em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, esse texto dispensa comentário. O homem que Deus usou para ser o ministro do
para os gentios, o pregador da graça para com os gentios, o apóstolo Paulo. É ele quem é usado pelo Espírito Santo para escrever estas palavras, inicialmente a igreja aos Coríntios, mas entendemos que é a igreja do Senhor, e isso atinge a nós hoje. Lembre-se, querida igreja, lembre-se, irmãos, isso também é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável, ela não passa. E aqui diz a palavra que deve haver separação entre o ímpio e o fiel e o justo, o fiel e o infiel. O mundo e a igreja são coisas diferentes. O templo de Deus e o templo dos ídolos são coisas diferentes. Hoje se prega muito a igreja mista. Não há separação. Muitos insistem, não, isso era coisa da ignorância. Não, irmãos, a palavra não muda. A igreja é a igreja do Senhor. O mundo é o mundo. Você deve saber a diferença entre o justo e o injusto. E não só saber, fazer essa diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Não pode haver sociedade entre a justiça e a injustiça. Isso aqui não está falando de sociedade comercial, trabalhos materiais, coisas materiais. Isso aqui está falando da vida espiritual e também da vida moral das pessoas. Essa sociedade entre justiça e injustiça envolve a vida moral, ou seja, o mundo ímpio, pecar para eles é normal. Mentir, enganar, praticar violência, imoralidade, injustiça, tudo é normal, porque é o mundo. Esse é o mundo da injustiça. Mas e a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é santo, é puro. Não pode fazer as mesmas coisas. É essa sociedade que muitos estão querendo hoje. É misturar. Eu sou crente, eu louvo, eu exalto, eu adoro, participo na igreja ativamente dos louvores, eu até prego, mas vive ao mesmo tempo a vida que o ímpio vive. Essa sociedade que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, está combatendo. Os filhos de Deus são diferentes dos filhos do mundo. É o que termina o versículo 18 dizendo: se vocês, é o 17 e 18, se vocês se separam da imoralidade, separam do mundo, apartam-se da iniquidade, então Deus diz assim: eu vos receberei como Pai. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas veja que antes de Deus dizer para nós, vós sois filhos e filhas, o Senhor diz: separe-se da iniquidade. Os que ele recebe como filhos e filhas são aqueles que separaram-se da injustiça, separaram-se da imoralidade, não fazem parceria com o mundo, mas vivem em comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.